Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4, amém? Gálatas capítulo 4, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, clama misericórdia aí, junta com quem tem. 4, 21 ao 31. Olha o que a palavra de Deus fala. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Fala assim, nasceu segundo a carne. E o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas. O que é alegórica? É como se fosse uma parábola. Ela serve para ilustrar uma verdade. Então ele está dizendo que nós precisamos prestar atenção aqui na alegoria, na representação que é os 2 filhos de Abraão. Quem são os 2 filhos de Abraão? Quem lembra? Isaac e Ismael. Na verdade, Ismael e Isaac. O primeiro, que é Ismael, que é o filho da carne, que a gente chama o filho da carne, não da promessa. Vamos continuar a leitura. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que daqui têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Diga glória a Deus. Presta atenção, irmãos, aqui essa história de Abraão, na verdade toda a história bíblica, principalmente o Velho Testamento, o Novo Testamento também, mas o Velho Testamento ele está cheio de alegoria. O que é alegoria? É uma sombra. Então, por exemplo, se você olhar para a sombra desse copo, você não vai contemplar a realidade do copo. Por quê? Você está olhando para onde? Para a sombra. Então, quando você olha para as coisas do Velho Testamento, você está olhando para a sombra, você não está olhando para a realidade. Mas quando você olha para as coisas do Novo Testamento, aí você enxerga a realidade. Dependendo de como o sol bate, de qual ângulo você está, a sombra vem primeiro. Entendeu? Então, por exemplo, se uma lâmpada está para lá e eu ficar aqui, a sombra vai chegar antes de mim, a minha sombra. Isso fala de quê? Da lei do Velho Testamento projetar coisas antes da realidade. Você está entendendo? Então, coisas no Velho Testamento foram proferidas e faladas antes da realidade chegar. A realidade é o quê? Cristo. A realidade é a nova aliança. Então, o que nós acabamos de ler aqui? Rapidamente, Paulo fala um pouco sobre a alegoria
das mães e dos seus filhos, que Agar era uma escrava e Abraão teve um filho com essa escrava. E Abraão tinha uma outra esposa que era Sara, na verdade uma esposa só, né? A outra era concubina, era a serva de Sara. E com Sara ele teve outro filho que foi Isaque, o filho da promessa. O que Abraão está falando? Abraão aqui, ele representa o quê? Ele representa a fé. Fala assim comigo, Abraão representa a fé. Abraão foi o primeiro que creu, por isso ele é o pai da fé. Ele é o primeiro que crê, ele é o primeiro que é justificado pela fé. E as duas mulheres representam duas coisas. Sara aponta para a graça, e a outra mulher, que é Agar, aponta para quê? Para a lei, amém? Então fala assim, Sara representa a graça, e Agar representa a lei. Quando a fé, quem que é a fé? Quem que representa a fé? Abraão. Se relaciona com Agar, quem que é Agar? A lei. Quando a fé se relaciona com a lei, o que acontece? Escravidão. A Bíblia fala que o filho de Agar representa o quê? Representa o filho da lei, que é o que? Escravidão. Mas quando a fé, que é Abraão, se relaciona com a graça, o que nós temos? O filho da promessa. Nós temos a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, que é Isaque, o filho que Deus prometeu. Então presta atenção, pastor, não estou entendendo muito bem, vamos trazer para cá. Todas as vezes que a fé, a sua fé, se relaciona com a lei, com a obediência, você vai ter o que? Escravidão. Você já viu que a religião, quando a religião, que é o conjunto de regras, o conjunto de leis que precisa ser obedecido, ao invés de ela libertar você, ela escraviza você. Toda religião, ela escraviza a pessoa se torna escrava, ela entra para a igreja para ser livre, mas o que ela torna? Ela se torna escrava. A pessoa não pode sair porque é proibido, não pode ir para uma festa que é proibido, não pode ir no aniversário de família que é proibido, não pode vestir uma roupa que é proibido, não pode comer, não pode beber, não pode fazer nada, não pode ouvir uma música, é tudo proibido. Isso é o que? Escravidão. E aí quando você não recebe a bênção, o que você pensa? É porque eu não estou cumprindo os mandamentos, eu vou obedecer mais ainda. Em outras palavras, eu vou me escravizar mais ainda. Você está entendendo? Então todas as vezes que a sua fé se relaciona com a lei, o resultado é o quê? Escravidão. Mas quando a sua fé se relaciona com a graça, o resultado é o quê? Promessa. Promessa de Deus, bênção de Deus. Por isso a sua fé não pode se relacionar com a lei, com a obediência. A sua fé tem que estar relacionada sempre com a graça. Quando você relaciona, aplica a sua fé na graça, o resultado é bênção. O resultado é favor, o resultado é promessa de Deus se cumprir na sua vida. Diga amém. Segura aí, que é muita revelação. Então presta atenção. O título dessa palavra é o lugar da graça. Por quê? A graça tem um lugar devido, tem uma forma devida que nós devemos nos relacionar com ela. Sabe, e aqui em Gênesis 20, eu não vou ler todo o texto, mas o que acontece? Abraão saiu da terra que ele estava, foi para Gerar, e Abraão falou que Abraão falou para Sara, Sara, você é muito bonita, se eu falar que você é minha esposa, as pessoas vão me matar, então vou falar que você é minha irmã, e assim eu vou ser livre. E aí o que acontece? Não sei se você já leu a história foi uma confusão. Ele falou que a mulher dele era irmã dele. Aí Abimeleque, que era um rei, viu a mulher dele, falou, nossa, que mulher bonita. Aí ele, é minha irmã. Ele falou, eu quero casar com ela. Ele falou, pode levar. Abraão deu a mulher dele, falou, pode levar. E aí o que acontece? Deus não se agradou disso, e todas as mulheres da terra de Abimeleque ficaram estéreis, não podiam gerar filhos, elas ficaram doentes, por causa que Abimeleque estava com a mulher de Abraão. E aí Abraão teve que depois orar, né,
para que as mulheres fossem curadas da esterilidade delas. Então, só resumindo aqui como que foi a história. Mas presta atenção, aonde que começa o problema aqui na vida de Abraão, nessa situação? O problema na vida de Abraão começa quando ele se separa de Sara. Lembra que eu falei quem que Sara representa? A graça. Abraão, que é a fé, falou para Sara: pode ir, minha irmã, pode ir embora. E aí ele meio que se separa dela. E isso fala de quê? Da fé, que é Abraão, se separar da graça. Quando você se separa da graça, quando a sua fé se aparta da graça, começam os problemas na sua vida. Todas as vezes, eu estava em Rio Verde, o pastor Aloysio estava pregando lá e ele falou algo. Ele disse que toda vez que ele percebe que o favor de Deus parou de fluir, porque o favor é como uma torneira que está descendo, é como um rio que está fluindo. Aí o que ele percebe? Ele precisa de dinheiro, ele não tem o dinheiro. Ele falou: parou o favor, a torneira está fechada. Aí em vez dele pensar assim, o que eu fiz de errado? O que eu deixei de obedecer? Ele fala: não, é porque eu estou querendo obedecer demais. Eu saí da graça, eu estou na lei. Se eu estiver na lei, o favor vai parar. Mas se eu sair da lei e for para a graça, o favor volta a fluir. Irmãos, isso é batata, é matemática. É como 2 mais 2 são 4. Você pode fazer o teste. Todas as vezes que o favor de Deus é interrompido na sua vida, é porque você se separou da graça. É porque você fez como Abraão. Pode ir, graça. Né? Eu não estou casado com você não. Você se separa da graça. E aí o que acontece? Não separe a graça da fé. Sabe, não foi a graça que foi embora, foi a fé, Abraão, que falou: pode ir. Presta atenção, a graça ela não se aparta de você. Jesus, ele não vai embora de você, mas o próprio Abraão falou para Sara: pode ir. O próprio Abraão despediu Sara, falou: pode ir. Então isso fala de quê? Isso fala da nossa fé, deixar a graça embora. Irmãos, agora que nós temos mais revelação da graça, deixa eu falar para você, nunca mais na sua vida volte para a lei. Nem por um momento, nem por um mês, nem por um dia, nem por um segundo, não volta para a lei, não se aparta da graça, não volta para a lei de Moisés. Permaneça firme na graça, diga amém. Sabe, Abraão não foi tirado de Sara, mas foi Sara que foi tirada de Abraão. Abraão tirou ela da vida dele, falou: pode ir lá casar com Abimeleque. E isso aponta para quê? Isso aponta para as nossas atitudes de não permanecermos na graça. Sabe, o que eu acho tão interessante, se você pensasse: não, eu tenho fé. A fé sozinha, ela não pode produzir graça, ela não pode produzir favor. Mas a graça, ela pode produzir fé. Você está entendendo? Você pode ter muita fé, você é uma pessoa de muita fé. Mas se você se relaciona com a lei, o que vai acontecer? A sua fé vai ficar bloqueada, porque a sua fé vai esbarrar na lei de Moisés, nos mandamentos que você não dá conta de cumprir, nos mandamentos que você falha em cumprir. E aí a sua fé vai servir para quê? Ela está anulada pela lei. Você fala: não, Deus vai me abençoar se eu obedecer. Aí você fala: eu vou obedecer. Aí você tenta e não dá conta. Aí você fala: não, é porque eu não tentei direito. Semana que vem eu tento. Aí você tenta e falha. Sabe quantos anos eu fiquei tentando? 15 anos tentando. Eu fiquei 15 anos, não, vai dar certo, eu vou obedecer, eu vou ser um crente bom, eu vou fazer tudo certinho. Ano após ano, dia após dia, eu falhava. E aí o que acontece? O favor não vem. Por quê? Porque você está se relacionando com Deus, a sua fé está na lei de Moisés e não na graça. Então presta atenção, quando você se relaciona com a graça, a fé ela vai brotar. Por quê? Porque não depende de você. Você fala: mas eu acho que eu não fui um bom crente esse mês. Você fala: mas não é pelo que eu faço, é pelo que ele faz. Aí a fé está ativa do mesmo jeito, a sua fé não é anulada. Por quê? Porque você não saiu da posição da graça, você não correu para a lei. Quem está compreendendo, diga amém.
Sabe, foi Abraão que mentiu. Mas aí o que acontece? A Bíblia fala que Abimeleque, que era o rei que toma Sara como esposa, Deus pune Abimeleque, Deus não pune Abraão, o mentiroso. Deus não fala, seu mentiroso sem vergonha, toma aqui uma chicotada agora no lombo, né? Toma aqui agora um câncer, né? Toma agora aqui, né, um problema na sua família, toma aqui agora, vou quebrar suas carroças, vou matar os seus boi. Deus não faz isso com Abraão porque ele mentiu. Tem gente que tem essa mentalidade ainda, de achar que quando você peca, Deus vai lá furar o pneu do seu carro, Deus vai lá te pôr uma doença, Deus vai lá te tirar o emprego. Sabe, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, presta atenção. Quem que mentiu na história? Foi Abraão. Abimeleque só falou, olha que mulher bonita, quem que é essa mulher? Aí Abraão pega e mente. Abraão fala, é minha irmã. Abimeleque não fez nada de errado, mas quando ele toma a mulher para ele, a Bíblia fala que Deus pune Abimeleque, Deus não pune Abraão. Não parece injusto? Não parece injusto? Por que Deus não puniu Abraão, o pilantra? Né? Porque o Abraão, ele é o eleito, ele é o escolhido. Deus não vai pesar a ira dele sobre Abraão. Sabe, irmãos, Abimeleque foi punido, disciplinado por Deus. Por quê? Porque Abraão tinha se tornado justo, não por causa da sua obediência, mas por causa da sua fé. Presta atenção, Abraão mentiu, sim ou não? Abraão desobedeceu, sim ou não? Mas mesmo assim, Deus estava disposto a abençoá-lo. Por quê? Porque o que justificava Abraão não era se ele mentia ou não mentia, se ele roubava ou não roubava, se ele era bom ou se ele não era bom, é se ele cria ou não. E a Bíblia fala que Abraão era o pai da fé, ele creu, por isso ele foi justificado, e acabou. Deus já tinha aliança com Abraão, porque ele tinha crido. Você está entendendo que o que justifica você não é se você mente ou deixa de mentir, se você erra ou deixa de errar, se você peca ou deixa de pecar. O que justifica você é a sua fé. Diga glória a Deus. Isso é uma boa notícia, saber que você é justificado pela fé e não pelas suas obras. Sabe, esse Abimeleque, que é um rei, ele representa o homem natural, ele representa o homem sem Deus. E Deus fala, né? Deus diz que não permitiria que Abimeleque tocasse em Sara, ou seja, Deus não permitiria que o mundo pervertesse a graça. O mundo está na lei, o mundo está fora da aliança, o mundo não pode tocar na graça. Tem gente que acha que graça é conversa de igreja mundana. Tem gente que prega que graça é coisa de igreja que não tem compromisso com Deus. Tem gente que prega que graça é igreja de gente que vive no pecado. Presta atenção, Deus não permite esse tipo de coisa. Deus não permite que as pessoas mundanas toquem na graça. Não, quem foi tocado pela graça, ele é livre do mundo, completamente. Ele é livre do mundo, e essa graça nele vai produzindo nele cada vez mais repúdio ao mundo. Ele vai deixando de amar o pecado, aos poucos ele vai esfriando o coração dele para as coisas do mundo. Quando ele vê, ele não quer saber de mais nada, ele só quer saber de Deus. Por quê? Porque a graça produz isso em nós. A graça não cobra isso de nós, a graça produz isso em nós, amém? Você sabe a diferença? A diferença é que a lei fala, você tem que amar a Deus, você não pode amar o mundo. E o que a graça faz? A graça faz você perder completamente o amor pelo mundo. Você olha para as coisas do mundo e fala, né? Estava vendo uma palavra do Lucim Barreto, e o Lucim Barreto disse que estava lá orando no quarto, e aí a esposa dele, amor, tem que resolver um problema. Ele fala, estou orando agora, quero nem saber de você. Por quê? Porque ele não ama a mulher dele? Não, porque ele ama mais a presença de Deus. E no momento que ele está orando, que ele está desfrutando de Deus, sabe, não tem nada mais precioso. Isso é lei? Não, isso é graça. Graça é o poder que produz em nós esse amor, não é obrigação, é suprimento de Deus sobre a sua vida, glória a Deus. Sabe, então nós temos aqui o perfeito, nós temos um exemplo perfeito, é de quando o leproso veio ao Senhor Jesus. Você percebe
que o leproso, ele era alguém amaldiçoado, ele era alguém que estava debaixo de maldição. O leproso, ele era excluído da comunhão, por quê? Porque ele estava debaixo ali de uma maldição, com uma doença contagiosa. Mas aí quando o leproso se aproxima de Jesus, no final do Sermão do Monte, Jesus não sai correndo dele, fala, não, você não pode tocar em mim não, porque você é do mundo. Jesus vai lá e acolhe o leproso, toca no leproso, e em vez de Jesus ficar doente, o leproso fica são. Você consegue compreender o que é o poder da graça? O poder da graça é maior do que o poder do pecado. Você está entendendo? O pecador toca em Jesus, Jesus não fica imundo. Mas quando Jesus toca no pecador, ele fica curado, ele fica são. Por quê? Porque esse é o poder da graça. Sabe? E aí o que acontece? Voltando lá para Abraão. Sabe, isso fala de que o mundo, ele não pode influenciar aqueles que estão na graça. Mas aqueles que estão na graça, eles têm poder para influenciar o mundo. Essa é uma verdade muito poderosa. Por quê? Porque aí você não precisa ficar com medo. Nossa, será que eu não estou no mundo, não? No pecado? Meu irmão, se você está na graça, é você que vai influenciar o mundo. O mundo não vai influenciar você. Sabe, você precisa colocar na sua vida o lugar, a graça no lugar devido. Lá em Gênesis 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem. A Bíblia diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não restituir a mulher, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Sabe, Deus manda que Abimeleque devolva Sara. Fala, devolve essa mulher não é sua, devolve ela para o marido dela, senão todo mundo vai morrer. Né? Deus já dá um decreto. Sabe, e isso mostra a postura de muitos crentes, que é a mesma de Abimeleque. Sabe, nós devemos colocar a graça no lugar que é devido, devolver a graça para o lugar dela, que é aonde? Com a fé. A graça não pode estar lá no mundo, a graça não pode ser assunto de gente mundana, não, a graça é para aqueles que creem, amém? Sabe, nós precisamos compreender, né, que a graça é muito mais do que apenas um mero ensino, né? Não é um tema, por exemplo, nós vamos estudar Apocalipse, não, nós vamos estudar escatologia, que é o assunto lá do fim dos tempos, nós vamos estudar agora cristologia, nós vamos estudar angeologia, nós vamos estudar grego, hebraico. A graça não é uma matéria, né? A graça, ela é uma pessoa que precisa ser colocada no lugar devido. Nós precisamos nos relacionar com Jesus na forma correta. A nossa fé precisa estar relacionada intimamente com a graça de Deus. Sabe, quando isso acontece, quando nós devolvemos a graça, quando a nossa fé se relaciona com a graça e não com as obras da lei, aí nós experimentamos de favor de Deus, aí nós experimentamos de bênção de Deus. Você sabe que Deus declara que Abraão era profeta, e ele tinha acabado de mentir, falado que a mulher dele era irmã dele, dado a mulher dele para um homem estranho. Mas mesmo assim, o que Deus fala? Deus fala, olha, devolve a mulher para Abraão, porque ele é profeta. Não é interessante que Deus, ele não anulou a identidade de Abraão, por causa que Abraão tinha pecado. Isso fala de quê? Isso fala, mesmo que você peque, mesmo que você falhe, a sua identidade de homem e de mulher de Deus não é alterada. Ela permanece intacta. Você fala, agora a minha vida foi manchada, agora o pecado manchou a minha vida, agora eu pequei, pronto, agora a minha reputação está no lixo. Diante de Deus, você é a mesma pessoa, homem de Deus, mulher de Deus. Por isso que nós precisamos ter fé para crer nessa verdade. Não precisa de fé para crer nisso? Precisa de fé. Você precisa de fé para crer nisso. Você fala, olha pastor, então quer dizer que eu pecar, eu vou continuar sendo crente, homem de Deus, mulher de Deus? Não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que está afirmando. Não interessa quais são as suas ações, os seus erros,
a sua identidade dada por Deus permanece a mesma. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, a graça, ela libera também sobre nós fé e cura. O que aconteceu? Quando Abraão se separa da graça e Abimeleque, que é representação do mundo, ele toma a mulher de Abraão, ele não chega a casar com ela, mas ele pega ela para ele leva ela para dentro da casa dele. A Bíblia fala que toda a casa de Abimeleque adoece, todas as mulheres se tornam estéreis, todas elas ficam doentes. Quando nós nos separamos da graça, é que nós experimentamos de doença, miséria e todo tipo de problema. Sabe, nós não ficamos doentes porque nós estamos na graça, nós ficamos doentes porque estamos na lei, porque quando você mais experimenta da graça, mais você experimenta de cura, mais você experimenta de bênçãos, mais você experimenta de poder, quanto mais você se relaciona com essa graça. Sabe, lá na ceia, lá em 1 Coríntios, o que a Bíblia fala? Por isso, muitos de vós estão doentes, e não são poucos os que dormem, que é o que Paulo fala lá para os Coríntios. Aí todo mundo fala, por que eles estão doentes e por que eles morreram? Porque eles tomaram a ceia em pecado. Não, é porque eles ficam consultando a obediência deles na hora de tomar a ceia. É por isso que eles adoecem. É exatamente o contrário. Eles ficam, será que eu obedeci hoje? Aí ele fala, obedeci, aí toma a ceia. Mentira, não obedeceu não, aí toma debaixo de maldição. Toma, confiando que obedeceu completamente. E como ele não obedeceu completamente, e ele estava confiado na lei, e ele não guardou a lei, a maldição vem sobre ele, e ele adoece. Mas não é Deus que manda a maldição, é ele que se coloca debaixo, é o crente legalista que se coloca numa posição de maldição. Nossa, será que eu pequei esse mês? Não, não pequei não, eu vou tomar a ceia. Aí a maldição, prau, na cabeça dele. Por quê? É por isso que ele fica doente, é por isso que ele não experimenta de graça, porque ele consulta a lei, ele acha que guardou a lei, e mesmo assim ele bebe a ceia. Mas você fala assim, olha, eu não tenho nem que consultar nada, eu consulto é o sangue de Jesus, eu consulto é o poder de Deus, é por isso que eu tomo a ceia. Se eu for ver se eu pequei ou não, se eu errei ou não, vou tomar a ceia nunca. Mas eu não estou confiado na minha obra, eu não estou confiado na minha obediência, por isso eu vou tomar a ceia, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando você faz isso, a graça, sua fé se relacionando com a graça, a Bíblia fala que cura é liberada sobre a sua vida, prosperidade é liberada sobre a sua vida, bênçãos são liberadas sobre a sua vida. Diga amém. Sabe, a primeira menção de cura na Bíblia está relacionada aqui nesse texto de Gênesis capítulo 20. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão orou e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas. A primeira cura na Bíblia está relacionada com a fé se relacionando com a graça. Com fé e graça. Abraão, que é a fé, se relacionando com a graça, que é Sara. E aí, Abraão, mesmo tendo errado e desobedecido, ora como profeta, porque Deus falou, Abraão é profeta. Ele falou, amém, então eu sou profeta. Por quê? Porque Deus falou que era. Se Deus falou que era, então, ponto final. E aí Abraão ora, irmãos, e o milagre acontece em toda a casa de Abimeleque. Agora, sabe qual que é um detalhe curioso? É que o próprio Abraão tinha uma mulher que não podia ter filhos. E ele ora para todas as mulheres da casa de Abimeleque ter filhos. E o milagre acontece. E aí você fala, mas por que aconteceu na vida dela? Não aconteceu na vida da minha mulher. Não é interessante isso? Porque muitas vezes Deus manda você fazer coisas que ainda não são realidade na sua vida. Deus fala para você profetizar, declarar coisas que você ainda não está experimentando. Aí você fala, mas eu vou ser hipócrita se eu falar, se eu fizer isso. Olha aqui Deus mandando Abraão, o mentiroso, orar como profeta, para que as mulheres de outro povo fossem curadas da sua esterilidade, quanto a própria mulher dele era estéril e não podia ter filho. Isso fala o que, irmãos? Sabe, isso fala que nós precisamos entender que nós somos justificados
pela fé e não pela nossa obediência. Sabe, embora Jesus tenha nos provido de cura por meio da sua obra na cruz, nós não vemos mais curas entre nós. Por quê? Porque a graça não está no lugar devido. Nós não estamos relacionando com a graça de maneira exagerada, de maneira intensa, de maneira intencional, de maneira, sabe, forte. Nós deixamos... Lá no fundo parece que a graça se torna um assunto legal que eu estou falando aqui toda semana, mas quando você firmar os seus pés, você falar, para crer na graça, então agora eu vou crer com força nesse negócio, eu vou ser radical nessa fé. E aí quando você faz isso, você vai experimentar de mais milagres, você vai experimentar mais de cura. Eu falei que no primeiro dia do jejum, eu preciso crescer em revelação na graça. Por quê? Porque eu quero experimentar de todos os milagres que Deus tem para mim. Se eu não tenho experimentado, é porque me falta revelação. Mas nesses dias Deus está liberando revelação na minha vida. E juntamente com essa revelação, milagres, milagres e milagres vão vir sobre a minha vida. Se você crer, vai vir sobre a sua também. Amém? Sabe, irmãos, se você ora por prosperidade por alguém e você mesmo ainda não prosperou, o diabo vai falar, por que você está orando? Você está orando, mas Deus ainda não fez na sua vida. Se você está orando por cura na vida de alguém, mas alguém, ou você ou alguém da sua família está doente, o diabo vai falar, por que você está orando? O diabo vai acusar você de todas as formas. Mas o que acontece? Apenas ore e veja a graça operar através da sua vida. Sabe, não interessa. Se Deus nos ordenou orar com os enfermos, profetizar as bênçãos, não interessa se não cumpriu na nossa vida, mas nós vamos continuar declarando. Sabe, e eu fico tão feliz porque se eu oro com alguém e eu vejo o milagre de Deus na vida daquela pessoa, e muitas vezes esse milagre ainda não aconteceu na minha vida, o que eu fico pensando? A pessoa creu mais do que eu que orei, porque se ela recebeu o milagre e eu não, então ela está tendo uma fé mais correta do que eu, ou eu estou tendo fé para o fulano e não estou tendo fé para mim. Pode ser que eu tenha fé para orar por o irmão, porque eu acho que ele é justo, porque eu acho que ele é um bom crente, mas eu mesmo não estou orando por mim de maneira intensa. Por quê? Porque estou debaixo de acusação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você jogar fora toda acusação, jogar fora toda lei, começar a orar debaixo da graça, sua fé relacionada com a graça, o milagre vai acontecer na sua vida. Essa é uma verdade imutável, amém? Queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Só para nós terminarmos aqui, a palavra é muito grande, não vou conseguir pregar ela inteira. Mas o que acontece? Quando a graça e a fé se encontram, o resultado é o riso. Olha o que diz Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido.